alguma, ele agiu assim, não é? Ele ensinou que nós devíamos sair e fazer discípulos das nações nos últimos momentos dele aqui na terra. Depois que ele passou essa vida, né, de trabalho, de ministério, ele já está aproximando já da sua ascensão à glória, ele passa essa grande comissão, dizendo que nós devemos ir, nós devemos pregar, não é? E é bom a gente pensar isso, porque nós muitas vezes achamos que nós temos que esperar o descrente vir aqui na nossa reunião para nós pregarmos o Evangelho para ele, não é? Esse é, às vezes, o pensamento comum. Mas o ensino bíblico não é esse. O ensino bíblico é que nós devemos ir até onde o pecador está, não é? E falar com ele de Cristo. Então, esse ir, ele é muito importante, né? Ir de portanto. Então, é importante para nós obedecermos essa ordem de nosso Senhor Jesus Cristo. E essa ordem pode ser cumprida, é claro, né? Em todos os sentidos da nossa vida. Pode ser na escola onde você está estudando, né? Tem muitos colegas e você pode falar de Cristo para eles, né? Você está pregando, você pode ser no trabalho, você tem companheiros de trabalho. Eu sempre gosto do Ezequiel, né? Esse Ezequiel, ele não perde tempo não, né? Ele fala com o patrão, ele fala com os colegas, eles se reúnem lá na hora do almoço, eles leem a Bíblia, eles oram. Então, o senhor Ezequiel é um homem simples, mas é um homem que tem manifestado a fé de fato no Senhor e tem procurado pregar para outras pessoas. Então, é bom a gente ter que entender que essa é, sem dúvida, a vontade do Senhor, né? E pensar também na importância de nós deixarmos o nosso conforto, o nosso lar, e nós sairmos para o vizinho, sairmos para o amigo, para o parente, né? Para transmitir para eles a palavra do Senhor. E nós vamos, então, com isso, ganhar almas para o reino de Deus, ajudando as pessoas a encontrar salvação, a possuir vida eterna, a ter o gozo eterno que nós temos na pessoa de Jesus Cristo, né? Então é muito bom quando nós entendemos que cada um de nós temos o privilégio de pregar o Evangelho, de falar de Cristo, de anunciar a palavra do Senhor. Se nós, irmãos, cruzarmos os braços e as pessoas com quem nós temos contato morrerem e forem para a perdição, nós vamos levar a culpa do sangue deles, sem dúvida alguma. Então nós precisamos nos preocupar sim, não é? Nosso Senhor nos dá esse exemplo. Agora, eu queria que nós pensássemos um pouquinho, né? Porque aqui nós vemos que o Senhor ia de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, e com ele iam os 12. Então nós temos uma comitiva de 13 pessoas, né? Saindo de cidade em cidade, aldeia em aldeia, pregando o Evangelho. Os tempos eram diferentes, né? Em alguns aspectos, mas em outros não eram muito diferentes. Então você imagina, por exemplo, um grupo de 13 pessoas deixando o trabalho secular e saindo para pregar o Evangelho. Vai de cidade em cidade, aldeia a aldeia, né? Ou mesmo na cidade, ou bairro, outro eles vão. Como seria a despesa? Quanto seria a despesa de 13 pessoas, né? Para fazer esse trabalho, para sobreviver, né? Porque eles não estavam trabalhando, o Senhor não estava mais fazendo o serviço de carpinteiro. Os apóstolos não estavam mais nos seus empregos, Pedro, Tiago, João, André não estavam mais trabalhando na pesca, e todos eles tinham que se alimentar, tinham que vestir, né? Tinham as despesas da viagem, então era muita a despesa. Eu não sei calcular quanto naquela época, né? Mas nós sabemos que se fosse hoje, seria uma despesa muito alta, né? Muitas vezes a gente fica pensando, tem um quarteto que chama Lírios do Vale, e eles têm muita vontade de vir aqui, né, no Paraná, e visitar os trabalhos, mas eles falam para a gente marcar um trabalho para eles. Mas nós vamos marcar um trabalho para um quarteto, nós temos que pagar a despesa de 4, né, pessoas. Nós temos que custear todas as despesas, não é pouco, né? É difícil e isso preocupa a gente, não é verdade? Agora você imagina o Senhor com 13 pessoas
fazendo o trabalho, e todos eles sendo sustentados por Deus, né? E a despesa era de fato muito alta. Agora é bom a gente pensar na forma como o Senhor trabalhou e como os apóstolos trabalharam, né? Nós sabemos que o Senhor era carpinteiro, ele trabalhava de carpinteiro, né? Mas ele deixou o serviço de carpinteiro e ele começou a pregar o Evangelho. Em 3 anos e meio, então ele viveu pregando o Evangelho. Mas nós não lemos na palavra de Deus que o Senhor Jesus Cristo teve qualquer garantia de sustento. Não, você vai e nós vamos te sustentar, vamos garantir você durante todo o seu trabalho. Você vai ter 13º, você vai ter um salário fixo, você vai ter, né? Ninguém fala isso também, né? Ele saiu na dependência de Deus, na dependência do Pai. E os apóstolos que ele chamou, que foram 12 apóstolos, nós todos conhecemos, creio que conhecemos, né? A história de cada um deles. Mateus trabalhava na alfândega, né? Nós sabemos que os apóstolos, Pedro, Tiago, João, André, eram pescadores, né? Então muitos deles trabalhavam para o governo, outros trabalhavam por conta, mas eles deixaram o trabalho e agora eles saíram. Mas nós não lemos na Bíblia de alguém chegando para eles dizendo: olha, vocês vão por Jesus Cristo e nós vamos sustentar vocês, pode ficar tranquilo, vocês vão ter um salário, o que eles iam ganhar, o que eles iam receber. É interessante, não é, irmãos? É interessante, porque o foco deles não estava no dinheiro, não. O foco deles não estava numa vida confortável. O foco deles estava em servir ao Senhor e ganhar almas para o reino de Deus. E eles sabiam que o Deus deles ia sustentá-los. E de fato Deus sustentou, não é? Deus sustentou. Agora, como é que o Senhor e os seus apóstolos foram sustentados? Se eles não tinham salário, se eles não tinham nenhuma promessa de sustento, como é que eles foram sustentados, né? Então, deixa aqui por enquanto e vamos para o Evangelho de João. Capítulo 12 de João. Seis dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, aquele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixai-a, que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Note no versículo 6, né? Tendo a bolsa, Judas era o tesoureiro do grupo de Nosso Senhor. Ele levava a bolsa, ele cuidava do dinheiro. Mas que bolsa é essa, não é? No capítulo 13, novamente, nós lemos da mesma coisa. Olhe no capítulo 13 e o versículo 27. E após o bocado, imediatamente entrou em Judas Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer, faz-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isto. Pois, como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera:
compra o que precisamos para a festa e ordenara que desse alguma coisa aos pobres. E ele, tendo recebido o bocado, saiu logo e era noite. Vamos notar aqui como é interessante.